Fazem 3 anos que eu tô aqui na internet. 7 anos que eu tô na internet, mas 3 anos que eu tô toda semana fazendo aulas para vocês, consultorias gratuitas, ensinando vocês como conquistarem os melhores programas do mundo, a entrarem em Harvard, entrarem no Google, entrarem no MIT, entrarem em Oxford, tudo isso que vocês já estão super acostumados, né, de preparação de jovens brasileiros, que às vezes até tem uma condição financeira não adequada, não tão forte como eu não tinha, né? E é isso que eu gosto de pegar o cara de escola pública, todo quebrado, e fazer ele entrar em Harvard. Eu gosto de pegar o cara que vem de uma família super simples, pobre, que trabalha pra caramba, e fazer ele passar num estágio que ele vai ganhar $6 mil por mês. Eu gosto de pegar pessoas sonhadoras que sempre foram esforçadas, mas nunca foram aquelas que tiravam nota 10 nas coisas, e fazer elas conquistarem grandes oportunidades. E aí, eu percebi que muita gente estava com dificuldade no inglês, né? Muita gente estava com dificuldade no inglês. Então eu decidi fazer esse nosso papo aqui, especialmente para ajudar você que tem esse sonho de conquistar grandes coisas e que de repente está ainda um pouquinho travado por causa do inglês, tá? Tomoto, é verdade que é possível aprender inglês em 3 meses? É verdade. Eu aprendi inglês em 3 meses. Tomoto, você indica isso para todo mundo? Não indico isso para praticamente ninguém. Para a maioria das pessoas eu não vou indicar isso. Por quê? Porque toda grande vitória da nossa vida, ela exige um grande sacrifício, ela exige uma grande dedicação, ela exige um grande esforço, né? E para você conseguir coisas magníficas, você também precisa ter um esforço magnífico, né? E nem todo mundo precisa fazer isso, tá? Tem gente que vai aprender em 6 meses. Tem gente que vai aprender em 1 ano. Tem gente que vai aprender em 1 ano e meio. Mais do que isso eu já acho sempre demais, tá? Mais do que isso. No máximo pegar fluência em 2 anos. No máximo estourando em 2 anos. Qualquer coisa acima disso, por isso que novamente eu bato tanto nas escolas de inglês, né, não faz nenhum sentido. Na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião aqui, como uma pessoa que já ajudou mais de 42 mil pessoas a se desenvolverem na vida, a encontrarem seu propósito, a saírem do Brasil, a estudarem fora e etc, né? Bom, então para mim não faz sentido 3 anos, 5 anos, 10 anos de inglês. Eu aprendi em 3 meses, só que ao mesmo tempo eu precisei ralar pra caramba, galera. Eu precisei ralar demais, eu precisei estudar muito. Então, eu não sugiro que vocês façam isso, a não ser que seja uma necessidade. E como você sabe se é uma necessidade? Vou te dar o meu exemplo. Por que eu aprendi inglês em 3 meses? Porque, do zero à fluência. Porque eu vim de uma escola pública. Quando eu vim da minha escola pública, 3 anos do meu ensino médio, foi só o verbo to be. Uma merda. Então, eu não aprendi nada na minha escola pública. Além disso, eu era de uma família pobre. Então minha família tinha sempre que decidir. Vamos fazer alguma coisa para os estudos do Matheus ou vamos comprar comida para o almoço e para a janta? E obviamente eles decidiam por comprar comida. Então eu nunca tive condições, minha família nunca teve condições de pagar 100, 200, 300 reais numa escola de inglês. Sacou? Então eu vinha de uma escola pública que não me dava base, eu venho de uma família que não tinha condições, portanto, eu tinha que aprender sozinho, e muitas dessas técnicas de aprendizado, como que eu fiz sozinho, de graça, da minha própria casa, com meu jeitão, deu certo, só que eu tive que ir lá pra caramba. E por que eu tinha só 3 meses? Porque eu tinha uma bolsa de estudos extremamente foda me esperando. Era uma bolsa de estudos, já uma palavrinha para vocês aprenderem, chamada de Full Ride, Full cheia Ride, que é uma bolsa de 100%, que, nos Estados Unidos, que cobria alimentação, hospedagem, passagem aérea, todos os meus estudos. Ou seja, eu fiz uma parte da minha faculdade de graça, não paguei nada dos Estados Unidos, só paguei o visto e o passaporte. Todo o restante foi incluso, e por isso, e para eu conquistar essa bolsa, eu tinha 3 meses para apresentar um certificado de uma prova de inglês que comprovava que eu era fluente. Exatamente. A bolsa Full Ride é a bolsa dos sonhos que todo brasileiro quer conquistar fora. Então, eu tinha uma necessidade. E se eu não aprendesse inglês em 3 meses, o que ia acontecer? Eu ia perder essa oportunidade e daí ia me lascar na vida, né? Porque depois que eu fui para fora, só fui estagiar no MIT, melhor universidade do mundo, fui para um congresso de jovens da ONU, fui convidado para participar de um projeto da NASA,
eu virei pesquisador em Harvard, fiz minha pós em Stanford, fiz minha pós em Oxford, passei nas melhores universidades do mundo. Cara, aconteceu um monte de coisa muito foda depois disso. Mas se eu não tivesse tomado essa decisão, cara, eu estaria lascado na vida. Bom, isso foi o meu caso. E aí eu devolvo a pergunta para vocês. Qual é o seu objetivo em relação ao inglês? Por que você quer aprender inglês? Quero fazer um estágio fora, quero estudar fora, quero fazer um trainee, quero empreender fora, quero morar fora. É isso aí, quero fazer uma parte da minha graduação fora. O teu objetivo é o que vai definir o que você precisa fazer para aprender inglês. E pasmem, não existe uma metodologia secreta e mágica que funciona para todo mundo. Por isso que eu sou tão contra escola de inglês, etc. Porque a galera parte do princípio que todo mundo tem que aprender a mesma coisa. Não, você não tem que aprender a mesma coisa do que o outro, cara. Se você quer se tornar médico nos Estados Unidos, cara, você vai aprender um tipo de inglês específico, que é o inglês específico para a sua profissão, o inglês mais voltado para ciência e tecnologia e o inglês mais voltado para medicina. Se você quer passar uma semana da Disney, velho, o seu inglês é totalmente diferente. Se você quer aprender inglês para trabalhar fora é uma coisa, se você quer aprender inglês para estudar fora é outra. Se você vai para os Estados Unidos é uma coisa, se você vai para o Canadá é outra, se você vai para a Inglaterra é outro tipo de inglês. Sacou? Então a primeira coisa que eu quero que você escreva no seu caderno aí é qual é o teu objetivo em relação ao inglês. O que você realmente quer, tá? Qual programa você quer conquistar? Escreve aí. Qual país você deseja ir? E o que você quer fazer nesse país? Escreve essas 3 coisas no seu caderno. Beleza? E aqui a gente já começa com a primeira lição de todas. Você não precisa saber tudo, você não vai saber tudo, tá? Você precisa do necessário para alcançar o seu objetivo. É isso. Só para a gente já começar aqui, porque o inglês que a gente precisa tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta, senão não faz sentido, você está aprendendo por aprender, e aí você vai desistir no meio do caminho, e aí vai ficar tipo esse negócio da escola, tô indo, fingindo que tô aprendendo e tal, e você não vai usar merda nenhuma disso. Tem que ter uma meta clara, tem que ter um objetivo claro. Você não precisa saber tudo, você precisa saber o necessário. E aqui a gente começa a entender um negócio que é ainda mais interessante, tá? Um negócio que é ainda mais interessante, que o inglês ele vai se subdividir em diversos níveis. E cada tipo de oportunidade vai exigir um nível diferente. Por exemplo, por algum motivo, o sistema incrustou na nossa mente que todo mundo para ser bem-sucedido ou para ir para fora precisa de inglês fluente. Na verdade, 98% das coisas que você precisa ou irá conquistar na vida não necessitarão de inglês fluente. O inglês fluente, em 98% dos casos, é só para você falar para os outros, entrar numa roda de amigos, você está no bar ali curtindo, está numa roda de amigos, eu sou fluente em inglês, eu sou foda. É só para você falar para os outros que você é bom. Na prática, 98% das pessoas não precisam de inglês fluente. 98% das pessoas com inglês adequado, seja ele intermediário, avançado ou algum inglês específico para estudo, TOEFL, para trabalho, etc., já vai alcançar o seu objetivo com inglês de sobra. Com inglês de sobra. Primeira coisa que vocês têm que saber, tá bom? Por isso que você precisa parar, e eu estou fazendo esse trabalho de desconstrução aqui com vocês, esquece tudo que tentaram te ensinar sobre inglês, pega isso, joga no lixo, vamos aprender o inglês real, aquele inglês que a gente precisa, de fato, para nossa vida, tá bom? Entendendo isso, a gente já começa a ser um pouquinho mais assertivo. Pô, se eu quero estudar fora, eu preciso de um inglês avançado. Putz, se eu quero viajar para Disney, eu preciso de um inglês básico intermediário. Putz, se eu quero ser médico nos Estados Unidos, não, daí beleza, eu preciso ser fluente. Sacou? E aí você vai se adequando, tá?